do versículo 9 ao 14. E hoje nós vamos continuar a exposição da carta de Efésios. Nós vamos a partir do versículo 15 e vamos até o versículo 23, né? Vamos terminar o primeiro capítulo de Efésios. Então, Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Você que achou, vamos ficar de pé mais uma vez para nós fazermos a leitura pública da palavra de Deus e pedir a Ele a bênção, né, para que Ele possa nos abençoar nessa pregação. Efésios capítulo 1, versículo 15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Oremos. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela leitura pública da Tua palavra. Senhor, nesse momento nós queremos pedir a Tua bênção, ó Pai, a Tua graça, para que o Senhor nos ajude, ó Deus, na compreensão dessa palavra. Nós possamos, ó Pai, de fato, sermos ouvintes atentos, e ouvintes, ó Pai, que não paramos apenas em ouvir, mas também, ó Pai, que possamos ser praticantes. Que a Tua palavra possa trabalhar em nossos corações, para que nossas vidas sejam transformadas dia após dia. Pedimos a Tua bênção sobre nós. Pedimos isso, crendo no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pode sentar, meus irmãos. E o tema da mensagem de hoje, né? Está aí o tema da mensagem. Obrigado, meu irmão. Dos versículos 15 ao versículo 23. E o tema da mensagem, de coração para coração. Esses versículos que nós lemos de Efésios capítulo 1, do 15 ao 23. Um bom tema seria esse, né? De coração para coração. Há uma frase conhecida, né, que diz: só se sabe de fato aquilo que se coloca em prática, né? Essa afirmação carrega em si mesmo um significado muito especial quando nós aplicamos isso na nossa vida espiritual. Só se sabe de fato o que se coloca em prática. Ao longo de nossas vidas, somos constantemente expostos a uma infinidade de informações e teorias em diversas áreas do conhecimento. Nós lemos livros, nós ouvimos pregações, nós somos expostos a uma constante onda de informações na internet, nas redes sociais. Nós somos expostos aí a várias e várias teorias, né, muitos conhecimentos, e nós acabamos sendo inflados por essa gama de informações. Mas esse conhecimento que nós somos expostos só se torna real quando nós traduzimos esse conhecimento em ação. Quando nós usamos todo esse conhecimento que temos e colocamos em prática. Porque a prática é o elemento fundamental para a nossa compreensão. Porque a prática é o elemento essencial para a verdadeira compreensão de todo e qualquer conceito. Quando aprendemos teoricamente, estamos apenas na superfície do entendimento. É na aplicação prática que nós vamos enfrentar os desafios reais. É na aplicação
prática, onde nós vamos enfrentar as nuances, as complexidades e todas essas coisas. Nós não vamos encontrar em livros, nós não vamos encontrar em aulas, nós não vamos encontrar nessas informações. Pense no exemplo simples, eu coloquei para você, como andar de bicicleta. Nós podemos assistir vídeos e mais vídeos sobre equilíbrio, ouvir aulas e mais aulas sobre equilíbrio e escutar muito sobre isso. Mas nós só teremos de fato o equilíbrio quando nós colocarmos em prática. Quando nós de fato subirmos na bicicleta, é que realmente os nossos desafios são testados. Onde de fato nós veremos se nós aprendemos ou não aprendemos. Se nós sabemos ou não sabemos. E da mesma forma, nas mais complexas áreas da vida cristã, conhecimento prático é indispensável. Nós somos expostos a várias pregações, mas somente a prática é que vai nos levar aí no processo de santificação. Nós só seremos de fato trabalhados, nós só seremos de fato transformados quando nós de fato praticarmos aquilo que nós ouvimos. Um cristão pode conhecer tudo sobre teologia, mas é nas experiências diárias que ele descobre as maravilhas de viver com Deus. E na passagem, eu coloquei, na passagem anterior, nos versículos que nós lemos, dos versículos 3 até o versículo 14, o apóstolo descreveu a extensão maravilhosa do programa de Deus, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Ele nos apresenta coisas belíssimas. Ele nos apresenta grandes bênçãos de Deus, nos versículos 3 até o versículo 14. Agora, Paulo fala de coração para coração. Agora, Paulo está falando com as suas ovelhas, com os membros a qual ele está ali pastoreando. E ele está falando para essas ovelhas agora a sua grande oração. Grande oração desse pastor é a fim de que eles compreendam tudo aquilo que Paulo escreveu. A oração de que sai do coração de Paulo é para que esses irmãos possam vislumbrar tudo isso. Que esses irmãos possam ver tudo isso que ele escreveu nesses versículos. Ver esses grandes privilégios. E que eles possam de fato agora viver. Essa é a mensagem de coração para coração. E ele começa dizendo nos versículos 15 até o versículo 7, qual é a primeira oração? Qual é o primeiro desejo que sai do coração desse pastor, de Paulo aqui? Do versículo 15 a 17, ele deseja que conheçamos o nosso Deus. Versículo 15 até o 17 diz assim: Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. As palavras por isso chamam a nossa atenção para o que Deus já fez e nos leva a olhar para o que vem após. Paulo inicia aqui no versículo 15 justamente nos chamando essa atenção. Ele diz, olha, porque os versículos 13 ao 14, porque tudo que eu disse até aqui é real, então eu faço essa seguinte oração. Porque nós temos esse Deus bendito e abençoador, porque nós temos todas essas bênçãos que são descritas aqui nos versículos 13 até 14, é que eu rogo então por vocês. E ele diz no versículo 15, Paulo tem certeza que eles eram possuidores dessas bênçãos já descritas. Porque ele diz, olha, eu tendo ouvido a fé e o amor, tendo ouvido essa fé e o amor deles, foi essa demonstração, foi essa fé desses irmãos que os levaram ao Senhor Jesus Cristo. Foi a fé deles no Senhor Jesus Cristo que operou o milagre da salvação na vida desses irmãos. E o amor desses irmãos estavam demonstrando ali a realidade dessa transformação.
É por isso que Paulo tem certeza. Ele diz, olha, por isso, tendo ouvido que a salvação de vocês é real, tendo visto que vocês demonstram o fruto dessa salvação. E aí ele vai no versículo 16 e continua dizendo, olha, a fé e o amor dos crentes, eles levaram ali Paulo a louvar ao Senhor por causa deles e a orar a ele sem cessar. Porque eu ouvi a fé e o amor que há no meio de vocês, então eu estou orando por isso. Porque isso é o real em vocês e tudo isso me leva a orar, né? A ação de graça são por causa dos fundamentos que já foram lançados. Eu sou grato a Deus porque vocês já foram salvos. Eu sou grato a Deus por todo o fundamento que já foi estabelecido. E ele vai agora orar, ele vai interceder, ele vai clamar por aquilo que aqueles irmãos estavam construindo. A oração é pela construção que está sendo levantada. Então, a ação de graças de Paulo é por tudo que já foi feito. E a oração é pelo futuro, é pelo que está sendo construído. E ele vai dizer no versículo 17 aí, qual é a finalidade. Qual é a finalidade dessa ação de graças e qual é a finalidade dessa oração? Versículo 17, ele vai dizer, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Para que vai indicar o propósito da oração de Paulo. A revelação diz respeito à comunicação dos conhecimentos. É aquilo que nós sabemos, é aquilo que nós aprendemos, é a parte teórica. É o que nós conseguimos compreender e aprender. E a sabedoria é a parte prática. É a respeito do uso adequado do nosso conhecimento. É do uso correto daquilo que nós sabemos. E aí eu coloquei aí, ó, sabedoria e revelação são o desejo de Paulo que os cristãos de Éfeso entendessem quão grandes recursos espirituais eles tinham em Cristo. Paulo está orando por esses irmãos. Está pedindo aqui que esses irmãos pudessem conhecer Deus de forma mais completa. A minha oração é que todo esse conhecimento seja prático na vida de vocês. Minha oração é que tudo isso que eu acabei de dizer se torne real na vida de vocês. A oração desse apóstolo, a oração de Paulo, era que a igreja não apenas entendesse teoricamente, mas que eles experimentassem na prática tudo aquilo que ele tem descrito até agora. Que aquilo fosse real na vida desses irmãos. A oração desse pastor e a oração de todo pastor é que sua igreja conheça melhor o Deus a quem ela serve. E eu quero refletir com você. Deus está falando, Deus está nos ensinando, está falando para você que você não deve buscar apenas um conhecimento técnico de Deus. Deus não está lhe chamando para você conhecer apenas a teologia. Deus não pode ser conhecido apenas pela teologia. Não basta apenas você escutar as pregações. Não basta você ter escutado as 2 últimas pregações que nós fizemos aqui da carta de Efésios. Não basta isso. Porque Deus não é um objeto de estudo. Não é um conceito que que cabe na mente do ser humano. Deus não pode ser conhecido de forma científica, ele tem que ser experimentado. Ele tem que ser vivido. Só conhecemos Deus a partir do momento que nós vivemos com Ele. E para que eu e você conheçamos o Senhor como Ele quer ser conhecido, é preciso esforço. É preciso que nós façamos alguma coisa. É preciso que nós dediquemos alguma coisa. Nós não conheceremos apenas frequentando os cultos finais de semana. Nós não conheceremos apenas escutando sobre esse Deus. Portanto, para que você conheça o Senhor, Ele primeiro tem que ser importante para você. Primeiro, Ele tem que ser prioridade para você.
E essa verdade é muito importante, porque muitos que lotam as igrejas, meus irmãos, não estão nem aí de fato para Cristo. Não estão nem aí para o Senhor. Não querem intimidade com Deus porque sabem o tipo de vida que levam. Preferem uma religiosidade. Eu vou para a igreja, eu escuto, eu ouço falar, mas eu não quero intimidade. Porque eu não quero deixar minha vida. Porque eu não quero mudar a minha vida. Porque Deus de fato não é tão importante assim para a minha vida. Então a pessoa sabe o tipo de vida que leva. Por isso não quer mudar. Por isso não quer experimentar. Você não precisa conhecer o Senhor para debater a sua fé. Você não precisa escutar acerca desse Deus para que você possa defender as suas doutrinas batistas diante de qualquer cenário que se apresente. Não. Você precisa conhecer o Senhor para que você seja de fato digno de ser chamado filho de Deus. Você precisa conhecer o Senhor para que você possa viver de acordo com esse Senhor. De acordo com o que é de fato ser filho de Deus. Você escutou quão grandes bênçãos que o Senhor lhe deu. Vocês escutaram aqui esse Deus poderoso que fez grandes coisas. E você tem que aprender sobre esse Deus para que isso possa de alguma forma ser real na sua vida. Para que você possa viver de acordo com esse Deus soberano. Mas a oração, contudo, a oração de Paulo não termina apenas que você conheça a pessoa de Deus. Ele também vai orar também por outro assunto, versículo 18, versículo 19. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então é que nos versículos 18 e 19, Paulo vai orar para que conheçamos a esperança do nosso chamado. Paulo vai orar para que nós conheçamos a nossa esperança. E ele começa no versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Essa figura nos ensina que a verdadeira compreensão das realidades divinas não depende da sua perspicácia intelectual. Não depende da sua habilidade intelectual. Não depende do quão sábio, do quão esperto você é. Mas sim de um coração preparado. Conhecer esse Deus é algo que está ligado às afeições e não só à mente. Não é apenas o entender, é o praticar. Portanto, embora nem todos tenham um intelecto privilegiado, embora nem todos tenham um intelecto aí, extraordinário, mas todos nós podemos ter esse coração afetuoso. Todos nós podemos ser iluminados. Todos nós podemos ser cativados por esse Deus para vivenciarmos essas realidades. E Paulo menciona aqui 3 áreas especiais do conhecimento divino nesses versículos, que não quer que os santos ignorem. Primeiro, a esperança do seu chamado. Segundo, a riqueza da glória da sua herança nos santos. E terceiro, a suprema grandeza do seu poder para com os que creem. Versículo 19. E eu falar algumas coisas acerca disso. A esperança do seu chamado vai nos apontar para o futuro. Vai dizer respeito aí ao destino final que Deus preparou para nós quando nos chamou. Ele, olha, a minha oração é que para que vocês entendam esse chamado, essa herança, essa esperança que você tem. É para que vocês entendam, para que seja real na sua vida essa esperança de que vocês estarão com Cristo. E vocês serão semelhantes a Cristo. E que vocês estarão eternamente com Ele. Vocês estarão para sempre com esse Deus. E é isso que nós devemos esperar. Nós esperamos por esse dia. Em dia que nós seremos manifestados aí ao universo como a noiva de Cristo, como verdadeiros filhos de Deus. E que nós vivamos desde já olhando para isso, olhando para a nossa esperança. E a oração de Paulo é isso, olha, que vocês compreendam essa herança,
que vocês compreendam quão grande riqueza é aguardar essa herança. A riqueza da glória da sua herança nos santos é a segunda grande área de conhecimento que o crente tem que explorar, né? Tem para explorar. A herança é tudo aquilo que tudo aquilo que nós vamos herdar, né? Vai apontar ali para esse domínio de Cristo e o domínio de nós também como sua noiva. Nós vamos vislumbrar a riqueza dessa glória guardada para nós. E quando nós olhamos essa gloriosa herança, quando nós olhamos para isso tudo, os prazeres dessa vida vão perder o seu valor. E Paulo está orando que vocês compreendam essa gloriosa herança. Que vocês entendam isso. Porque quando vocês olharem, vocês vão ver que nada o que há nesse mundo de fato é valoroso. E o terceiro é no versículo 19. Vai nos falar sobre o pedido, né, de Paulo em prol dos santos, é que tenham a sobre-excelente grandeza de seu poder em nós. Para que vocês entendam que, olha, esse é o poder que Deus usou na nossa redenção. Que vocês entendam o sobre-excelente poder que operou essas coisas. Esse poder que garantiu, que operou a nossa redenção, é o poder que é exercido na sua preservação, e é esse mesmo poder que atuará na sua glorificação. Paulo está querendo nos impressionar. Olha, qual o sobre-excelente poder que atua em nós, na redenção, na santificação e na glorificação. A oração desse pastor é que nós possamos nos impressionar com isso e que nós possamos de fato agora viver isso, usufruir esse grande poder, desfrutar desse imenso poder. E aí eu quero novamente refletir com você algumas coisas. O extraordinário poder de Deus, quando nós estamos olhando aqui para a esperança do nosso chamado, o extraordinário poder de Deus, pela qual Cristo ressuscitou dos mortos, é o mesmo poder que age em você, por meio de você e para você. Esse é o poder que opera na nossa esperança. Esse poder que foi operado em Cristo, qual ressuscitou dos mortos. Esse poder que opera em nós. Esse mesmo poder glorioso que Paulo descreveu dos versículos 3 ao 14, esse mesmo extraordinário poder, é o poder que garante a nossa esperança. É o poder que garante a nossa expectativa. Portanto, amados, não tenha medo de sucumbir. Não se desespere. Esse mesmo poder que operou em Cristo, que opera em nós, operará também na nossa esperança. Garantirá também essa promessa realizada. Não só entenda isso, mas viva isso. Viva de acordo com isso. O que nós vivemos hoje são esperanças iguais. Quais são as esperanças de uma pessoa que não tem Cristo? Tem uma vida boa aqui na terra. Uma frase conhecida é: o mais próximo que os perdidos experimentarão do céu é aqui na terra. E por isso é que eles querem fazer um céu aqui na terra. Porque essa é a esperança deles. Não há esperança após a morte para os perdidos. A esperança deles é o melhor aqui. E o que nós vivemos, uma coisa, é um Frankenstein isso aqui, é os crentes também com esperança no melhor aqui. Crentes que não têm essa expectativa dessa herança. Entender que de fato o nosso céu não é aqui, o nosso céu é na Nova Jerusalém. E o que nós vemos hoje é perdidos e salvos, tendo a mesma esperança, tendo a mesma expectativa, desejando todos a mesma coisa. E Paulo está orando: sejam diferentes. Entendam qual é a esperança dos santos. Qual é a sua expectativa? Para que você foi chamado? Você não foi chamado para viver eternamente aqui na terra. Você não foi chamado para viver o seu melhor aqui na terra. Porque assim como o mais
próximo que os perdidos experimentarão dos céus e aqui na terra, o mais próximo que nós experimentaremos do inferno também é aqui nessa terra. Aqui onde nós enfrentaremos sofrimento, dor, angústia, perca, enganos. É aqui que nós enfrentaremos todas essas coisas, porque na Nova Jerusalém, como houve na nossa leitura, nós não enfrentaremos mais nada. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso chamado. É para isso que fomos chamados, para manifestarmos a glória dele. E Paulo está aqui orando por isso. Orando, dizendo: meus irmãos, entendam qual é a esperança. Entendam qual é a sua esperança. Entendam qual é o seu chamado. Viva de acordo com isso. Viva aqui olhando para a eternidade. Essa é a mensagem de coração para coração de Paulo para esses irmãos. E Paulo ora para que conheçamos ao Senhor. Paulo ora para que conheçamos a esperança do nosso chamado. E Paulo ora agora nos versículos 20 a 23, que nós possamos conhecer o poder de Deus em Cristo e o poder de Deus em nossa vida. Versículos 20 ao 23. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Talvez a gente pense que a criação do universo foi o poder mais extraordinário, foi a maior manifestação do poder de Deus. Se a gente for ler o Antigo Testamento, a maior manifestação do poder de Deus no Antigo Testamento é a saída de Israel do Egito. Mas essa não foi a maior manifestação do poder de Deus. A maior exibição do poder divino foi o poder que Deus usou ressuscitando Cristo dentre os mortos e entronizando à sua direita. Essa é a maior manifestação do poder de Deus. Para Paulo, tudo que ele disse até agora, tudo que ele falou até agora, precisa de um elemento a mais. Precisa de um elemento vindo da parte de Deus para nos assegurar de tudo aquilo que ele falou. E esse elemento, os versículos 20 ao 23, é o poder de Deus. Eu compartilhei aí no slide. A ascensão e a exaltação completaram a ressurreição. E que maravilhosa ascensão. De uma tumba fria até os céus, com Deus eterno, até ao lado do trono de Deus. Das trevas da escuridão, da sepultura, de uma luz inacessível, até o centro de todo o universo. E Paulo quer que esses irmãos agora possam medir a largura desse imenso abismo que Deus operou em Cristo Jesus. Da tumba à sua destra. Do mais baixo possível que um ser humano pode chegar, até o mais alto possível que ser humano nenhum pode chegar. Paulo chama a nossa atenção dizendo: eu quero que vocês entendam esse poder. O poder que operou essa transformação maravilhosa. E essa transformação só foi realizada através do poder de Deus. O poder de Deus é incomparável. Não tem como você comparar o poder de Deus com nenhuma outra entidade. Não tem como você comparar o poder de Deus com qualquer outra coisa. E sabe o que é o maravilhoso disso tudo, meus irmãos? E é esse poder, esse mesmo poder extraordinário que está à disposição da igreja de Deus. É esse mesmo poder que está à disposição de todo aquele que crê.
Esse poder não estava à disposição dos adoradores de Diana, da cidade de Éfeso. Esse mesmo poder não estava à disposição do Império Romano, não estava à disposição de ninguém. Paulo vai dizer, eu quero que vocês entendam que a maior manifestação do poder que há no mundo está à disposição da igreja. Está à disposição dos adoradores e dos servos de Cristo Jesus. E a mensagem de Paulo para esses irmãos, entendam esse poder. Entendam esse poder que está à disposição da igreja. E é esse poder, meus irmãos, que está à sua disposição. O poder que venceu a morte e que venceu o mal. E aqui é bom você perguntar, será que você tem usufruído desse poder? Você tem usado esse poder? Você pelo menos acredita que esse poder está disponível para você? Que isso é realidade? Que de fato você pode usufruir disso tudo? O nosso problema é que nós vivemos como se nós não precisássemos desse poder. Nosso grande problema é que nós queremos viver nossa vida baseados no nosso próprio poder. Eu só me comprometo com aquilo que eu posso cumprir. Se eu ver que eu consigo cumprir, eu me comprometo. Se eu não posso cumprir, eu não me comprometo. Mas quando nós fazemos isso, nós não entendemos o poder que está à nossa disposição. O poder que está disponível para todo aquele que crê em Cristo Jesus. E quando nós acabamos levando uma vida, buscando sempre essa autossuficiência, de fazer as coisas do nosso próprio jeito. E às vezes nós nem sequer estamos interessados nesse poder. Às vezes nós nem sequer pensamos nesse poder. Estamos concentrados em nós mesmos. Eu consigo, eu resolvo, eu cuido, eu posso cuidar de mim mesmo. Eu não preciso de Deus. Quando eu precisar de Deus, eu vou chamá-lo. Eu vou deixar Deus no canto. Quando eu precisar dele, eu o chamo. Infelizmente, muitas das nossas vidas são vividas dessa forma. Mas, amados, Cristo está vivo e está exaltado sobre todas as coisas pelo poder de Deus. E este poder está disponível para ser usufruído em sua vida. E, amados, acorde para essa realidade. Essa é a mensagem de Paulo para esses irmãos. Acorde para essa realidade. Entenda que esse poder pode ser usufruído por você. Ele vai dizer no versículo 22 aí que esse poder foi quem colocou Cristo como o cabeça, né? Versículo 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ou seja, esse poder que foi manifestado em Cristo Jesus, ele deu à igreja. Ele colocou à disposição a igreja. Portanto, o chamado da igreja é para que possa compartilhar desse poder, usufruir desse poder, compartilhar esse domínio ilimitado de Cristo Jesus. Uma passagem, né? Mateus 28, 18. Jesus chegando disse-lhe: todo poder me foi me dado nos céus e na terra. Portanto, ide. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E aí tem essa pequena palavra, portanto. Esse portanto nos ensina a mesma coisa. Eu tenho todo o poder. Eu sou onipotente. E baseado nessa minha onipotência, porque eu tenho todo o poder nos céus e na terra, então, compartilhem desse poder. Eu estarei convosco. Eu estarei
dando forças. Vocês vão estar compartilhando desse poder que foi dado nos céus e na terra. Essa mesma petição de Paulo está fazendo para que esses irmãos entendam esse poder. Esse poder foi dado a nós, esse poder foi dado à nossa igreja, a você, todo aquele que crê em Cristo Jesus. Esse poder foi dado para que nós possamos usufruir. E quando nós usufruímos isso, todas as coisas, toda a criação estará sujeita à igreja. Porque nós estaremos compartilhando esse poder limitado. E aí ele vai dizer algo interessante no versículo 23 que eu quero chamar a sua atenção. Ele termina o versículo 18, né? Versículo 22, né? Como o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ou seja, a igreja que é o seu corpo, não é, qualquer outra igreja. A igreja que é o seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja, primeira coisa que esse texto nos diz, a igreja é o seu corpo. E que a igreja tem a plenitude daquele que enche todas as coisas. Certo? A igreja tem a plenitude de Cristo Jesus. Ou seja, nenhum outro grupo de crentes, né, tiveram esse privilégio, esse benefício. Os crentes do Antigo Testamento, eles tiveram esse privilégio que nós temos? Não. Os que serão salvos depois da dispensação da igreja vão ter esse privilégio? Não. Só nós que temos o benefício, o privilégio de termos a plenitude de Cristo Jesus. Você entende que privilégio é isso? Que privilégio é ter a plenitude desse Cristo, é ser o corpo de Cristo Jesus, desse poder sobrenatural que realizou essas coisas. E a oração de Paulo é que o poder de Deus em Cristo possa, de fato, nos proporcionar esses benefícios. Que a igreja, que os membros da igreja sejam beneficiados. Que seja usufruído pela igreja, e não por qualquer outra coisa. Pelos crentes em Cristo Jesus apenas. Amados, eu quero concluir com algumas coisas. Paulo está mostrando aqui para nós que existe um mundo para ser explorado, travou a língua, explorado em nossa busca a Deus. Nosso relacionamento com o Senhor não pode se estagnar após a nossa conversão. Nosso relacionamento com Cristo Jesus não pode parar, porque se nós fizermos isso, nós cairemos na religião. Nós seremos religiosos e não cristãos. Há muito para se conhecer de Deus, e Paulo aqui está orando por 3 coisas que são de vital importância para a igreja no conhecimento do seu Deus. Primeira coisa que Paulo ora, para que a igreja conheça o seu Deus, o Deus a qual ela serve. Que a igreja conheça o seu chamado, a sua esperança. E a terceira coisa, que a igreja conheça o poder de Cristo que está disponível também para a igreja. Essa foi a oração pastoral de Paulo. Foi a oração do coração pastoral de Paulo para o coração dos irmãos da igreja de Éfeso. Que a igreja não cesse em buscar. A oração de Paulo, olha, que essa igreja não cesse em buscar a Deus e em conhecê-lo mais e mais. Que a igreja conheça o seu chamado. Que os irmãos entendam que eles não são chamados para esquentar banco, mas para que eles sejam testemunhas do Deus vivo, testemunhas vivas do Deus vivo. E que essa igreja conheça esse poder disponível para ela, para viver o seu chamado plenamente. E ele nos mostra que esse poder é tão real quanto a ressurreição de Cristo e a sua
exaltação sobre todas as coisas. E amados, quando eu olho essa oração, eu vejo um coração de um pastor orando pela sua igreja. E eu me vejo orando por vocês. Eu entendo um pastor orando pela sua igreja. Eu entendo que o pastor nunca deve parar de orar pela sua igreja. Eu nunca devo parar de orar por vocês. Quem estava escrevendo para esses irmãos não era o grandioso Paulo como nós conhecemos hoje. Se nós recebêssemos uma carta de Paulo, meu Deus, é o Paulo? 3 grandes viagens missionárias, o grande apóstolo dos gentios. Nós estaremos aí alegres por recebermos essa carta. Mas quem recebeu essa carta era o Paulo, que estava preso quando escreveu a carta dele aos irmãos de Éfeso. Era o Paulo que era perseguido. Em Tessalônica ele foi perseguido, em muitos outros locais. O Paulo que pessoas não o consideravam como apóstolos e os irmãos não o consideravam como ministro de Cristo, como acontecia na igreja de Corinto. E também pessoas que menosprezavam o seu ministério e até iam contra eles, como aconteceu na igreja de Gálatas. E foi o Paulo que precisou dizer para Timóteo, seu filho da fé, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Não tenha vergonha de mim, Timóteo. Foi esse Paulo que escreveu essa carta. E quando nós lemos Apocalipse 2, na carta lá para a igreja de Éfeso, talvez esses irmãos não valorizaram essa oração. Talvez esses irmãos não entenderam a oração desse coração pastoral, desse humilde pastor. Pois lá a carta diz, vocês puseram à prova os que se declaram apóstolos e que não são. Teologia, diz, olha, você é apóstolo? Não, para ser apóstolo precisa ter visto Cristo desde do seu batismo até a sua ascensão. Vocês não são apóstolos. E eles colocaram a prova. Mas vocês deixaram primeiro o amor. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Teologicamente vocês são bons, mas vocês não praticam mais as primeiras obras. Vocês não estão mais vivendo. Vocês não estão mais usufruindo. Vocês não estão vivendo mais coerentes. E quando nós olhamos para esse cenário, nós percebemos quanto esses irmãos perderam por não viver isso. O quanto esses irmãos perderam por não experimentar viver com Deus. O quanto esses irmãos perderam em não vivenciar, em não viver a vontade de Deus. E essa cena se repete. Hoje aqui, você tem um simples pastor orando da mesma forma. Que vocês, meus irmãos, pratiquem aquilo que vocês sabem. Como eu iniciei dizendo, todo pastor ora dessa forma pela sua igreja. Que vocês têm esse pastor pedindo, não percam essas grandes bênçãos de viver com Deus. Como eu disse no início da pregação, do coração de um simples pastor, essa é a mensagem para o seu coração. Vivencie as coisas de Deus. Experimente andar com Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor é bondoso. O Senhor nos mostra, através da tua santa e poderosa palavra, essa oração desse homem de Deus, essa oração sincera, essa oração, ó Pai, genuína, para que essa igreja vivencie aquilo que sabem sobre Deus. E Deus, que isso possa ser uma exortação para as nossas vidas.
Que nós possamos ser confrontados com isso, ó Pai, com essa oração. Que o Senhor, Pai, possa nos exortar. Que o Senhor possa nos punir por não vivermos, ó Pai, aquilo que sabemos. Porque às vezes, ó Pai, nos desviamos dos teus caminhos. Porque às vezes, ó Pai, não queremos viver a tua vontade. Porque às vezes, ó Pai, queremos estar no controle das nossas próprias vidas. Sabemos e sabemos muitas coisas, mas de fato não vivenciamos. Isso só nos mostra o quão longe estamos de aprender acerca do nosso Deus. E Deus, que o Senhor possa, em nome de Cristo Jesus, estar me dando força para orar pelo teu povo. E para que o teu povo entenda, Pai, essa oração. Que o teu povo entenda que aquilo que é pregado, ó Pai, possa ser vivido. Aquilo que a tua palavra nos diz possa ser vivenciado, experimentado, ó Deus, em nossas vidas. Porque assim, ó Pai, viveremos no centro da tua vontade. Quebra todo o ego. Tira todo o egoísmo do nosso coração. Livra-nos de nós mesmos. Para que nós possamos colocar o Senhor e a tua palavra como o centro e o direcionador de nossas vidas. Eu peço isso, ó Pai, para o teu povo. Eu peço isso para essa igreja. Eu peço isso para esses irmãos. Faz isso no poder que há em Cristo Jesus. Essa é a minha oração. Amém, Jesus. Vamos